Olá, bom dia, muito bem-vindo ao programa Opinião, aqui pela sua TV Cultura, pela sua TV Nova. Olha, eu tenho um amigo chamado Denilson André. Ele costuma dizer para mim sempre ditados populares, e muitos com aquele fundo de verdade. Ele fala: Rosmael, fazer o mal é pecado, mas muitas vezes fazer o bem é perdido. Eu vou contar a vocês uma história interessante, história real. Uma pessoa estava em casa tranquila quando de repente bate à sua porta dois agentes com um mandado de prisão e dizem: me acompanhe, você está preso. E a pessoa diz: eu? Que crime eu cometi? E ele diz: você é acusado de 2 assaltos na saidinha de banco, onde aconteceu um roubo muito grande, de mais de 200 mil reais. E ele se declarou inocente. Colocaram aquele homem no carro e levaram para a delegacia, onde ele ficou preso, primeiro numa prisão temporária, depois se transformou numa preventiva, e depois de um tempo ele pediu ao pai para não conseguir advogado nenhum, porque ele achou que, por ser inocente, iria ser absolvido com facilidade. Mas o que ocorreu foi que depois o pai conseguiu um advogado, e o advogado, pedindo as imagens das câmeras de segurança, percebeu que os 2 homens envolvidos no assalto tinham uma altura muito maior do que a altura do preso. Aproximadamente 20 centímetros a mais, o mais baixo. E aí pediu a absolvição e a libertação dele. Engraçado é que quando ele estava na sala de audiência, uma das vítimas, ele chegou de terno e gravata, o reconheceu não como um bandido, mas como um promotor de justiça. O cumprimentou e disse: como é que vai, doutor? Eu queria saber como é que a gente vai resolver essa minha causa. E aí o advogado olhou e disse: ele é o quê? Disse: o promotor. Você o reconhece como promotor? E mandou chamar o juiz na mesma hora e disse: escute esse diálogo aqui. E assim ele foi libertado. São coisas da nossa justiça. E é sobre isso que a gente vai falar mais uma vez com o Arquimedes Melo, que é professor de Criminologia das SES Unidas, já esteve aqui a semana passada, está de volta. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia aos ouvintes, estamos aqui para debater o problema do crime. É difícil esse problema, né? É bem difícil porque o crime é um fenômeno social e não individual. E a sociedade da gente encara ele como um fenômeno individual e a justiça da gente encara ele como um fenômeno individual. Enquanto esse conceito não cair por terra, nós não vamos ter nenhuma perspectiva de melhora nesses números de violência. Bem, vamos ver aí um vídeo, que nesse vídeo mostra uma delegada que foi agredida por um preso. Ela entrava no presídio com alimentos, e quando está chegando próximo da cela para entregar o alimento, ela é agredida. Vamos ver as imagens. A falta de condições humanas, junto à falta de educação, resulta na rebeldia e na má conduta dos detentos que vivem nas penitenciárias do nosso país. Observem a cena. Uma agente penitenciária entra no setor das celas dos detentos e inicia a entrega das marmitas. Próximo às grades, é notório a sensação de insegurança. De repente, um dos detentos agarra o cabelo da agente, que imediatamente coloca a mão em sua arma para tentar se defender. E logo, uma colega se aproxima, apontando a arma para que o mesmo a solte. Vejam a cena novamente. Diante da cena, questionamos: existe punição interna? Podemos dizer que existe rebeldia individual? Epa! Primeiro, só corrigindo, não é uma delegada, né? É um agente penitenciário. E o que foi dito aí no final, para a gente pensar aqui, a gente estava falando sobre a individualidade, a coletividade. Eu queria fazer logo um questionamento. Existe punição para um preso que agride, por exemplo, um agente penitenciário? Ele responde por aquilo? Existe o regime disciplinar dentro dos presídios e existem as punições dentro do presídio acerca dessa indisciplina que ele cometeu. Porém, se a agressão que ele fez a ela fosse uma agressão de cunho maior, por exemplo, uma lesão corporal grave ou gravíssima, ele poderia responder por um outro crime.
Então, aí a gente precisa ver qual foi a consequência. Se foi apenas uma indisciplina, ele vai responder pelas normas internas da penitenciária. Se a lesão causada na agente foi uma lesão que se enquadra no ordenamento jurídico, ele vai responder por um outro processo e pode receber uma outra condenação. Então, depende de como foi vista essa agressão foi feita. Isso aí seria, agora eu vou perguntar, uma agressão individual, coletiva? Como é que a gente imagina ali? Porque a gente viu que tinha outros presos ao lado dele. Na hora que ele começou, outros vieram também ao encontro. Aí você pode olhar para os dois lados. Se você levar em consideração quantas pessoas fizeram, foi individual. Se você levar em consideração que o crime é um fenômeno social, ela é coletiva, porque qualquer um daqueles poderia ter feito. Como assim? Há muitos anos atrás, houve um caso bárbaro aqui no estado de Pernambuco, num circo chamado Circo Vostok, que um leão, lembro, puxou uma criança e devorou a criança. O leão foi morto. Eu posso até dizer o seguinte, 15 dias antes, eu estive no circo com o meu filho. Pois é. Aí a questão é, até que ponto a gente pode atribuir a culpa ou dolo ao leão? É um indivíduo irracional, é um indivíduo que estava com selvagem, estava com fome, fazia dias que ele não era alimentado, e quando era alimentado com uma quantidade bem menor do que a necessidade dele. Até que ponto esses presos não estão sendo tratados feito esse leão? No estado do Rio de Janeiro, agora com a quebra do estado do Rio de Janeiro... Desculpa, eu vou discordar. A gente viu ali nas imagens que eles não são tratados como um leão, não. Ficou bem claro pelas imagens que eu vi, se o leão tivesse esse tipo de tratamento que esses presos ali estão tendo, ele iria arrancar a jaula e ia agredir a criança lá fora. Ele não puxava a criança, não. É bem pior o tratamento do que o do leão. Muito pior, isso não se faz com um cachorro. Pois é. Pelo menos na minha visão. E esse aí estava tendo um alimento. No Rio de Janeiro, com a declaração da falência, a gente escutou entrevista, melhor dizendo, de alguns agentes penitenciários que disseram o seguinte: não está tendo dinheiro para recarregar os cartões de comprar alimento para os presos. A gente está tirando do bolso da gente para alimentar há mais de 2 semanas. E eles estão sem receber salário. Então, qual era a comida? Pão e água. Há 2 semanas. Então, na realidade, o que nós temos no sistema prisional brasileiro, algumas pessoas, não, bandido tem que morrer, bandido bom é bandido morto. Você tem que levar em consideração que aquele indivíduo está ali, na maioria das vezes, não está ali por livre e espontânea escolha. Muitas vezes, existe um conjunto de fatores que o leva àquele momento ali. E uma coisa que a gente pode afirmar, todos nós, sem exceção de ninguém, podemos cometer um crime. Esse caso que eu citei aí do início, que é uma história real, que ele foi preso, mas que não era ele foi dedurado como, a mulher reconheceu, olhou pelo vidro, é aquele, e dias depois, quando chega na audiência que ele ia ser solto, ela disse, é o promotor. Agora, imagine esse indivíduo que está no sistema carcerário, que deveria proteger, ter a tutela dos presos, ele está ali sendo espancado, ele está ali passando fome, ele está sem dormir, porque na maioria dos presídios brasileiros há um rodízio para dormir, porque se todos se deitarem no mesmo momento, não cabe dentro do presídio, que é devido à superlotação. Então, um indivíduo que está nesse ambiente, ele vai sair o quê? E ele vai ser o quê? O nosso sistema prisional é um grande formador de bandido de profissional. Aí, universidade com pós-graduação do crime. Aí muita gente vai falar assim, está defendendo o bandido. Não, a criminologia é uma ciência preventiva. Então a gente estuda os fatores para prevenir o crime. E se a gente tem 700 mil pessoas no Brasil presas, essas 700 mil pessoas não terão mais oportunidade de vida nenhuma, como é que eles vão sair? Pior do que entraram. Então, nós não estamos olhando apenas do ponto de vista do preso, mas da própria sociedade. Porque se eles saírem piores que entraram, o que é que vai acontecer? Mais violência vai ser gerada. Então, o fato de nós tratarmos o preso como um animal, como um indivíduo que não tem direito algum porque cometeu um delito, isso é um erro grave para a própria sociedade. Porque ele vai sair de lá ainda mais revoltado e, com certeza, com raras exceções, ele vai cometer novos crimes. E vai se enquadrar na lei do retorno. Sim. É impossível que você jogue uma bolinha de borracha na parede e que ela não volte para você. No momento que o preso é agredido, é pisoteado, passa fome,
esse preso, no meu ponto de vista, na minha visão, ele vai sair de lá totalmente despreparado para a vida. E o primeiro que ele encontrar, ele quer fazer a mesma coisa que fizeram com ele. Existe uma coisa que motiva as pessoas, que é a perspectiva. Não sei se eu já comentei isso com você, mas no final da Segunda Guerra Mundial, milhares de mulheres alemãs foram estupradas pelos soldados aliados. Como assim? Pois é, os heróis estupraram várias e várias mulheres inocentes. Por quê? Esses indivíduos, eles perderam a noção da perspectiva. Eles estavam vivos hoje e amanhã podia ser que não tivesse, levasse um tiro. E aí o que acontece? Os instintos afloram. Esses indivíduos que estão encarcerados, eles não têm perspectiva nenhuma. Zero de perspectiva. Ora, se eu não posso ter melhora nenhuma na vida que eu levo, e a vida que eu estou levando aqui é a pior possível, é subhumana, por que é que eu vou me tornar melhor? E por que é que eu não vou ser mais violento ainda? Então, quando a gente fala em criminologia, não é o pobre do bandido. Se ele cometeu delito, ele deve ser punido. Ele deve cumprir a pena. Mas a pena dele, primeiro, tem que ser proporcional ao delito cometido. Eles não podem, quem estuprou, quem matou, estar junto de quem está preso por furto, que está preso por um crime menor. Eles não podem estar juntos, porque um passa a experiência para o outro e acaba gerando essa formação. Ou passa a violência. Ou passa a violência para o outro. A gente conversando com presos que estavam em rebelião e que decapitaram outros e que fizeram atrocidades, a gente conversando com eles, que já conhecia, rapaz, tu não era essa violência. O que aconteceu? Professor, se eu não participar, eu morro. Se eu não fizer isso desse jeito, eu vou ser a próxima vítima. Porque a lei aqui dentro é assim. Então nós temos esse problema. Até para a gente lembrar aquele caso das mulheres, que às vezes os presos querem que as esposas estejam indo lá no final de semana, exatamente para que ela possa servir não só a ele, mas aos os grandões da cela, para que ele não seja o instrumento sexual daqueles presos. Exatamente. Então veja que situação complexa e difícil para esse indivíduo. Ele chega ao ponto de preferir que a esposa vá lá todo final de semana. E quando diz não tem visita interna, ele paga o preço. Então nós temos um ambiente que é o pior do mundo. E um outro grande fato, quando você sai do presídio, você sai com a etiqueta de ex-presidiário. E mais nunca na vida você perde essa etiqueta. E as oportunidades para você, na vida, pós-cela, serão as mínimas possíveis, porque você tem esse título, esse mau título, essa etiqueta, essa marca de ex-presidiário. É um rótulo. E eu ainda faria uma pergunta aqui, Arquimedes. A pessoa sai da cadeia e as pessoas dizem, ele voltou a roubar de novo. A pergunta é, você daria um emprego a alguém que acabou de deixar o sistema prisional? Não fale agora não. A gente vai ver isso daqui a pouco, após o intervalo. E você em casa, daria?